Boa noite, senhor presidente, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também vão nos acompanhar pela a UniTV no sábado, os funcionários da casa, os colegas vereadores e o pessoal da imprensa. Vamos fazer a leitura aqui dos requerimentos dessa noite. Requerimento 162/2022. Ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita saber a possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e lastreamento com arião da rua Anfilóquio Fidelis, próximo à PAI, no bairro Recife. Requerimento 162/2022. Justifica-se a proposição, pois a rua em questão está em total abandono, necessitando de manutenção urgente, com a intenção de melhorar o trânsito para os moradores e usuários da via. Requerimento 163/2022. 163/2022. Ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita saber sobre a possibilidade de que seja realizada a pavimentação asfáltica da rua Minas Gerais, no trecho que compreende as ruas Bernardino Antunes Teixeira e Prudente de Moraes, no bairro Santo Antônio de Pádua. Justifica-se a proposição, pois, conforme noticiado pela Prefeitura, a rua Bernardino Antunes Teixeira receberá a pavimentação com camada asfáltica, sendo importante a pavimentação desta rua, pois ela é utilizada pelos moradores locais como uma via de ligação. Além disso, ressaltamos que o trecho solicitado é curto, totalizando aproximadamente 108 metros. Esse requerimento nós vamos encaminhar também para o prefeito municipal. Requerimento 164/2022, ao ilustríssimo senhor Guilherme Dalfenbach de Maria, secretário de Infraestrutura. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita que seja informada essa Casa Legislativa se há possibilidade de que seja feito estudo para verificar as condições estruturais da ponte localizada na rua José Cedenir Vieira, no bairro São Martinho. Tem um vídeo ali, requerimento 164/2022, onde um morador mostra ali como está a situação da ponte. Justifica-se a proposição, pois este vereador foi procurado por diversos moradores da localidade, preocupados com a estrutura da ponte, referindo-se que há tábuas soltas, além do que a ponte é o único acesso para a localidade e é utilizada por crianças e idosos. Então, está ali as imagens da ponte, pode ver que tem algumas tábuas soltas ali, e é uma rodovia, uma rua que tem certo movimento, então merece uma certa atenção da nossa Secretaria de Infraestrutura para que sejam feitas algumas melhorias. Requerimento 166/2022. Ao ilustríssimo senhor Evandro Souza de Almeida, secretário de Segurança, Patrimônio e Trânsito. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita saber sobre a possibilidade da realização de estudo de viabilidade e implementação de uma travessia elevada na Rua Espanha, nas proximidades do Colégio Legado e Centro de Inovação no bairro Revoredo. Na mesma oportunidade, solicitamos que seja realizado o mesmo estudo para a rua Manuel Emerick, nas proximidades do condomínio Sorato e posto de saúde. Justifica-se a proposição, pois há relatos de moradores no sentido de que os condutores não respeitam a faixa de pedestre e o limite de velocidade. Tal medida visa garantir a segurança dos moradores e pedestres que transitam por essas regiões. Ali na foto da rua Manuel Emerick, pode-se observar que já tem uma placa indicando a lombada, mas a mesma ainda não foi instalada lá na rua, na via. Requerimento 167/2022. Ao ilustríssimo senhor Evandro Souza de Almeida, secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio.
A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita que seja informada essa Casa Legislativa se há possibilidade de que seja revitalizada a sinalização horizontal, principalmente as faixas de pedestre, bem como as rotatórias na Avenida Pedro Zappellini, priorizando a rótula no cruzamento com a Rua Laguna e Rua Germano Sibert. Justifica-se a proposição, pois há relatos de moradores no sentido de que as sinalizações dos locais indicados estão apagadas, causando dificuldades para os condutores, podendo causar acidentes e atropelamentos. Essa região possui um grande fluxo de pedestres devido aos estabelecimentos comerciais, escolas e demais estabelecimentos da redondeza. Tal sinalização é necessária para trazer segurança e ordenamento ao trânsito local. Ali também tem as imagens que dá para ver que as faixas estão bem apagadas. Requerimento 168/2022. Ao ilustríssimo senhor Evandro Souza de Almeida, secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio. Nesse requerimento, a gente procurou seguir a indicação de colocar vários pedidos de moradores num requerimento só. Como se trata todos da mesma região, nós vamos passar a ler agora as sugestões enviadas pelos moradores. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, solicita que seja informado a essa Casa Legislativa se há possibilidade de melhorias das sinalizações no entorno das pontes Prefeito Paulo Osnimai e Orlando Francalassi, pois com as mudanças realizadas no trânsito local, algumas dificuldades estão sendo enfrentadas e precisam de adequações. Seguem algumas medidas sugeridas pelos moradores. Número 1, implementação de uma faixa de pedestre no cruzamento da Rua Uruguai com a Avenida Marcolino Martins Cabral, para quem está utilizando a ciclovia. Retirada das setas invertidas em diversos pontos que trazem confusão aos condutores. Poda dos galhos de árvores que estão cobrindo as placas nas proximidades da Escola de Educação Básica Arnuíbe. Implantação de um redutor de velocidade na Avenida Marcolino Martins Cabral antes do cruzamento com a Rua Uruguai, sentido Passagem Centro. Melhoria da sinalização na Rua Lauro Miller, pois há relatos de condutores que estão entrando na contramão da Ponte Nova. Justifica-se a proposição, pois os munícipes, bem como os visitantes da cidade, ainda encontram dificuldades com as modificações do trânsito na região, além dos moradores que estão reclamando do fato dos condutores não respeitarem os pedestres, pois a sinalização não é suficiente. É de conhecimento que as setas demarcadas sofrem desgaste com a nova pintura, sobressaindo a marcação antiga, porém sugere-se a raspagem da parte da camada asfáltica e recapagem, tendo em vista que a confusão do trânsito poderá acarretar acidentes e atropelamentos. Tal medida visa garantir a segurança dos moradores e pedestres que transitam por aquela região. Nós sabemos que é um equipamento que tem melhorado o trânsito ali, mas algumas medidas são necessárias principalmente para a segurança dos pedestres. Requerimento 169/2022. Ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Juarez Carlos Ponticelli, prefeito de Tubarão. A Câmara de Vereadores de Tubarão, acatando a proposição apresentada pelo vereador Felipe de Souza Tesma, da bancada do PSC, vem por meio deste questionar sobre a possibilidade da implantação e construção de um L-ponto no município de Tubarão. Justifica-se a proposição, pois atualmente o município não possui nenhum local adequado para os serviços aeromédico e aeropolicial. Moradores têm nos relatado que estão sendo utilizados terrenos inapropriados, como os terrenos baldios do antigo Angelone, na rua Altamiro Guimarães, e próximo à Arena Multiuso, na rua Washington Luiz. Destacamos que Tubarão é uma cidade polo, referência em saúde, sendo referência para toda a região, com hospitais, clínicas e equipes de salvamento. Assim, uma base de operações de aeronaves poderá agilizar os atendimentos, salvar vidas e diminuir as sequelas de muitas vítimas. Aí tem algumas fotos que as pessoas nos indicaram, nos encaminharam, mostrando ali os locais onde as aeronaves têm feito os pousos.
Julgamos ser uma medida importante para Tubarão e toda a região da Murel. Sala das Sessões, em 3 de março de 2022. Felipe de Souza Tesma, vereador. Eram estes os meus trabalhos, senhor presidente. Obrigado.